Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe uma partida para vocês que foi jogada entre Aaron Nisovich, isso mesmo, o escritor do livro Meu Sistema e da prática do Meu Sistema, contra nada mais, nada menos do que o ex-campeão mundial José Raul Capablanca, sendo considerado por muitos jogadores até mesmo o jogador mais talentoso da história. Alguns falam que ele era até o Mozart do xadrez, só para você ver a força do Capablanca. Mas essa partida ela é bem interessante porque ocorre um sacrifício meio complicado de se entender. Vamos dar uma olhada como é que foi. O Nisovich estava de brancas e o Capablanca ele estava de pretas. O Nisovich joga um E4. Capablanca joga E5, como eu já disse para vocês em outros vídeos. Naquela época era muito E4, respondia com E5. D4, respondia com D5. Posteriormente, que a gente vai ter aí a defesa francesa, a defesa siciliana, a defesa carocana, essas outras defesas. Cavalo F3, cavalo C6, cavalo para casa de C3. Estamos tendendo, a gente está tendendo para uma abertura dos 4 cavalos, né? Que, como alguns outros jogadores dizem, dependendo dos jogadores da posição ali, pode chegar até 6 cavalos. Então aqui chegou na abertura dos 4 cavalos, bispo B5. Acaba que tem uma transposição para Rui Lopes, é até chamado de 4 cavalos variante espanhola, só para você ter uma ideia. Segue aqui com D6, o lance D4, bispo para casa de D7 e bispo captura C6. E aqui, depois de bispo captura C6, é jogado o lance dama D3, defendendo o ponto de E4, que estava sendo atacado pelo cavalo de F6 e pelo bispo de C6. E ele coloca uma incógnita para o Capablanca, porque defendendo o ponto de E4, as brancas começam uma pressão no ponto de E5, né? Já que a gente está atacando o ponto de E5 com o peão de D4 e com o cavalo de F3. Então o Capablanca ele tem que tomar alguma decisão. E ele escolhe aqui capturar o peão de D4. Depois da captura do peão de D4, é claro que as brancas recapturam de cavalo e segue o lance G6. E aí que tá. Aqui é interessante que, de uma forma forçada, o Capablanca vai perder um peão. Podemos pensar que talvez ele tinha calculado e isso seja um sacrifício, né? Mas eu acredito que ele pendurou o peão e seguiu jogando, e como a força dele estratégica, a força de cálculo dele é melhor, ele vai conseguir uma compensação gigantesca por esse peão. Mas vamos lá, vamos tentar ir de cabeça rapidinho. Cavalo captura C6, peão captura C6. Thales, aonde que tá esse peão que vai cair? A questão é que as brancas jogam dama A6, vamos de cabeça primeiro. Dama A6, e depois de dama D7, defendendo o peão de C6, o branco joga dama para casa de B7, atacando a torre de A8 e botando uma pressão ali no flanco de dama. O preto vai ter que jogar a torre C8 e cai o peão de A7. A questão é, muitos lances com a dama. O branco fez muitos lances com a dama. Será que vale a pena? Vamos ver aqui como seguiu. Ó, cavalo captura, exatamente assim seguiu. Peão captura, dama para casa de A6, tocando o ponto de C6. As pretas jogam aqui dama D7 defendendo e o Capablanca joga dama para casa de B7, atacando a torre e colocando uma pressão grande no flanco dama. O único lance aqui interessante é o lance torre para casa de C8, sacrificando o peão de A7. Então, o Nisovich capturou esse peão. Talvez ele pensou, uai, Capablanca é um capivara, pendurou um peão, né? Levantou para tomar um café com um amigo dele e falou, ó, tô ganho. Capablanca pendurou um peão ali, um capivara. Porém, ele talvez não entendeu os tempos que ele tinha gastado aqui. Porque se você for ver, depois de bispo G7, ele vai ter que reagrupar a dama, senão ele corre risco de ficar com a dama presa ali no flanco de dama. Então ele joga roque, depois de roque ele joga dama A6. É jogado o lance torre 8, pressionando o ponto de E4, ele volta a dama defendendo o ponto de E4. Quantos lances de damas foram? Vamos ver. Dama para casa de D3, o primeiro lance. Depois foi jogado dama para casa de A6. Depois dama B7, dama captura 7, voltou a dama para A6 e voltou a dama para D3 agora. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lances com a dama. Nós estamos aqui no lance 15 e o Nisovich fez 6 lances com a dama. E é claro que isso pode trazer alguns problemas, já que o Capablanca ele tem uma vantagem de desenvolvimento. Uma questão interessante é, as brancas podem até ter vantagem material,
Mas eu já falei aqui que a vantagem de desenvolvimento, ela conta muito e muitas vezes conta até mais do que a vantagem material. E é muito difícil, pessoal, encontrar um plano para o jogador das brancas. Já para as pretas é fácil. O capa branca, ele sabe que ele em algum momento vai posicionar as torres dele apontando para o flanco dama, ou seja, uma torre em A8, a outra torre em B8, vai tirar o cavalo dele por meio de D7, abrindo o bispo para a grande diagonal e colocar o cavalo dele ou na casa de E5 ou na casa de C5. Então o plano do capa branca aqui, ele é muito mais fácil do que o plano do Nizovic. A partir de agora, que a gente sabe disso, vamos virar o tabuleiro e ver do ponto de vista do capa branca, que a partir de agora ele vai jogar um xadrez impecável. Segue aqui, dama E6, atacando pela terceira vez o ponto de E4. O Nizovic defende com F3, um lance normal. Tem alguns problemas porque enfraquece, né, a diagonal de G1 a 7. Mas nem tudo são flores. Então o capa branca aqui, ele passa o cavalo, como eu disse para vocês. Cavalo para casa de D7. O Nizovic joga bispo D2 e ele já vê esse plano. E manda cavalo E5 com ideias de, em algum momento, chegar com o cavalo na casa de C4. Pressionando o flanco dama inteiro. É o famoso agora poder das colunas abertas. Porque ele vai colocar uma torre em A, a outra torre em B. O bispo já está apontando na grande diagonal e o cavalo vai chegar em C4. Vamos ver como é que foi. Então, olha só. Olha as colunas. E agora, ele manda simplesmente cavalo para casa de C4, tocando o bispo, tocando o ponto de B2. O Nizovic defende o ponto de B2 com a torre. É provável que aqui o Nizovic começou a sentir que as coisas estavam virando. Defende o flanco dama com a torre. Torre para casa de A8, colocando uma pressão. É claro que o ponto de A2 está defendido, mas observa que ele já começa a ameaçar ideias de bispo toma cavalo. É claro que isso não seria bom feito dessa forma. E depois que recaptura o peão de A2, ele iria cair. Segue aqui o lance A4, preparando para defender. Aqui o Nizovic, ele já poderia jogar... O Nizovic não, o capa branca, ele já poderia jogar bispo captura cavalo e recapturar o peão. Mas a ideia dele é muito mais do que recuperar um peão, né? Ele quer destruir, no geral, o flanco dama das brancas. Então, cavalo captura e dama C4. Agora não pode jogar B3, porque eu capturo o cavalo simplesmente. E eu tô com vários temas de bispo toma C3 no momento certo, dobrando a estrutura e pegando o peão de A4. Olha que beleza esse xadrez posicional do capa branca, né? Muito bonito. E aí depois de torre para casa de D1, o capa branca joga a torre B8, colocou as duas torres na coluna, a pressão agora é gigantesca, começa a ter temas de torre toma B2, por exemplo, em algum momento, né? Sacrificando a torre, mas recuperando ali no cavalo, com chances grandes de recuperar material. O Nizovic joga dama para casa de E3, tentando escapar um pouquinho ali daquela diagonal de alguns temas, né? Joga aqui também tentando, quem sabe, controlar a diagonal de A7, evitar um torre em torre A7. Torre para casa de B4. Esse lance é claro, a ideia dele é trazer a torre de A para B8 para pressionar essa coluna no ponto de B2, já que as brancas têm muita dificuldade de jogar o lance B3. E segue aqui o lance dama G5, aquele famoso lance joguei e saí correndo, né? Ele vai tentar um último ataque aqui no flanco rei das pretas, mas é claro, galera, isso não vai dar certo. Bispo D4 cheque, colocando o rei das brancas em uma situação pior. Rei para casa de H1 e aí torre B8, mais pressão no ponto de B2. Fica praticamente impossível defender, tanto que aqui o Nizovic se desespera. Joga torre, toma cavalo, né? Torre toma bispo, quer dizer, já entregando uma qualidade. Aqui não tem como defender, pessoal. Não tem como defender. Vamos só olhar quanto que o computador lhe dá nessa posição. Olha só que interessante. O computador nessa posição ele já dá 4.2 para as pretas. Ou seja, realmente a posição está muito difícil. E depois de torre e captura, é claro que a partida ela vai tender para uma vitória aqui. O capa branca ele só precisa ter calma e jogar com a técnica, né? Coisa que para o jogador ele ser considerado um dos melhores da história, ser campeão mundial, ele tem que ter, né? Torre para cá, ele tira a dama calmamente, aí cai mais um peão, e aí já vem aqui com a dama voltando, prepara para atacar o flanco de rei agora com dama para casa de H5, já tocando no ponto de H4, que não tem como defender facilmente. O Nizovic já era para ele ter abandonado, né? Ele joga a torre A1, cai em H4, volta e ainda joga mais os lances. Vocês vão ver aqui, ó. A5, aí o capa branca reagrupa para poder pegar aquele peão. Vem, volta para cá e pega esse peão de E5. Vai voltar depois, né? Se ele precisar, e pegar o peão de
de A7 no momento certo. Nem precisa ser agora. Ó. Passou a torre. Tentou o último desespero, né? Talvez ameaçar um, um dama para casa de H6, algo do tipo, né? Mas não tem problema nenhum. Depois de torre A7, não adianta jogar dama H6, vai ter muitos problemas. Eu posso até capturar o cavalo, né? Se dama H6, eu posso capturar muito bem o cavalo aqui, né? Porque a minha dama, ela defende o checkmate. Não tem nada, né? Não tem nada. A dama, ela tá aqui, ó, na defesa, bonitinha. Então, depois disso, o Nizovich, ele joga cavalo para casa de D1 aqui. Não joga dama H6. E ele mesmo abandona nessa posição. Nem espera o lance do Capablanca e já abandona. Partida muito bonita do Capablanca, em que ele sacrifica, pendura. Será? Vamos ver, né? Nunca saberemos se ele sacrificou o peão ou se ele pendurou. Mas o jogo, ele era mais fácil para ele. Porque ele tinha uma vantagem de desenvolvimento. Porque as colunas abertas ele conseguiu aproveitar. E o jogo dele era muito mais fácil. Era muito mais fácil descobrir os planos para ele, né? Já pro Nizovich tinha gastado muitos tempos com a dama, 6 tempos com a dama, né? É muito tempo. E acabou aí que o Nizovich não aguentou a pressão e o Capablanca levou esse ponto para casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.